Fala pessoal, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma live. Amém? Quase que deu problema, pessoal. Nós começou muito tarde, né? Há 4 minutos mais tarde. Vixe, muito tarde. Nós começou às 8h30, mas nós resolvemos os problemas aqui. Nossa conexão. O nome de Jesus não vai parar, não. Já que tá mandando aqui pro povo aqui. Seja bem-vindo. Aí. Inspirar um golinho, pessoal. Nem pro Frank lá. Você sabe que o Frank entra? Não veio pros caras. Tá atrasado. Aí. Então, tem um telespectador que no caso é o Iago. Ali. Amém? Então vamos estar dando início, né, pessoal? Hoje não vai falar sobre. Pode falar, Iago, o que não vai falar hoje? E aí? É sobre o jovem continuar no caminho de Deus, né? Amém. Vai falar sobre os jovens que estão firmes no caminho de Deus. E quem entrou é o Anthony. Seja bem-vindo, Anthony. E pôr uma carinha rindo. Seja bem-vindo, Anthony. Acho que a mata tremendo na câmera. Tá tremendo. Somos amadores, viu, pessoal? Na questão das conexões. O Iago é bom aqui. Eu estou ruim. O Iago é bom, eu estou ruim. Puxa, você tava fazendo o dia. Oi? Nossa, essa figurinha. Ainda bem, mas lá tá tampando eu lá, ó. Aí não saiu, ainda bem que eu posso fazer careta à vontade. Não, mas vai fazer, né? Vai aparecer. Você pode fazer, você não pode fazer careta, não. Você tá lá, ó, aqui, eu sei que. Por isso você escolheu esse lado, né? Eu não sou bobo. É, né? Tá nem comigo, né? Então seja bem-vindo. A Gabi entrou, seja bem-vinda, Gabi. Tá caindo aqui, misericórdia. Caiu de vez, misericórdia. Tá caindo aqui. Pessoal, esqueça esses problemas, tá? Caso Boné rosa. boné rosa, né? Vamos lá. Você tá mexendo no você. Jesus é vida. Tá tremendo a câmera. Ah, misericórdia. Ah, de novo. Não, Gostei. então, né? Ô, André, você... Nossa, não tava lendo. Aleluia, tocou o corte. Aí, o Otávio tá querendo passando nos GIF, você viu? Você viu, né? Não, até que enfim, eu fiz o Otávio enfim na cabeça dele pra fazer esse corte, que daqui mesmo corte direto, não. Aí, vamos lá, vamos começar? Bem, então vamos lá, né? Depois vai pegar. Então vamos primeiramente orar, né, pessoal? Vamos estar colocando essa live nas mãos do nosso Deus, amém? Você tá lá ainda não, né? Ah, não, você ainda não tá não. Ok. Pensei que você tava conectado. Tô não. Então, né? Ah, eu Anthony, eu já tinha mandado, então vai. Amém, né, pessoal? Então eu queria convidar você que tá em sua casa para você fechar seus olhos, você jovem que tá nos assistindo e você jovem que vai nos assistir no futuro. E no presente. E no presente agora. E no passado E também. no passado. No passado quando for o futuro. Mas. Não, então, o Jorge tá assistindo o passado. Quem tava aí agora saiu, olha lá, tem. Não saiu. Você que tava aí no passado, na hora que voltar, feche seus olhos, amém? Agora, pedir pro Iago orar pra nós, amém? Amém. Amém. Senhor Deus, quero te pedir, Pai, que abençoe, Pai, essa live de hoje. Amém, Deus. Que venha ser bênção, Pai. Senhor, que usa nós pra gente estar falando a sua palavra, Pai. Falando a verdade, ó Pai. Abrindo os olhos do povo. Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas. Onde você tá? Amém. Quer começar falando? Pode começar. Então, amém. Então, nós vai falar sobre sou jovem demais e decidi continuar nos caminhos de Deus, né? Está nos caminhos do Senhor, né? Porque tem grana. Decidi estar nos caminhos do Senhor. Vamos lá. A gente está falando aqui sobre jovens, né? Nós aqui, eu e o Iago somos jovens, o Matheus está ali atrás também. Somos jovens, né?
E muitos jovens hoje em dia, eles arranjam muitas desculpas por eles serem jovens, né? E falam assim, eu sou jovem demais, né? Eu sou jovem demais para estar no caminho do Senhor, eu sou jovem demais para andar na presença de Deus, para buscar a Deus. Eu vou curtir um pouco mais o mundo, eu vou curtir um pouco mais as farras e tudo mais. Não, uma fala povo começou. Tá. Pode começar aí. Né? E muitos jovens têm essas desculpas, né? Carrega essas desculpas, né? E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre isso, né? Vou falar aí agora. Não pode continuar, só tô mandando povo aqui. Tá. Tô mandando povo entrando. Amém, né? Coronavírus, papai. Coronavírus. Amém, né, pessoal? Então, isso são as famosas desculpas, né? Muitos jovens colocam isso como desculpa para não seguir o Senhor, né? E a gente vai começar também aqui a falar um pouco sobre o nosso testemunho. Amém? Queria pedir para que o Iago contasse no testemunho dele, né? Sendo jovem, na presença de Deus. A frase, a vida é curta. A vida é curta demais. Verdade. A vida é curta. Amém. Vamos lá? Vida é curta? Pode entrar aí. Pode entrar, pode falar. Então, vai começar falando sobre testemunho, né? Vou falar sobre meu testemunho primeiro, depois eu falo dele. Então, para quem não me conhece, eu chamo Iago, tenho 18 anos, sou daqui da Sara Carmo do Rio Claro, discípulo desses líderes fera, né? Que é a Josi com o Henrique, com os missionários. Então, eu nasci na igreja. Na igreja não, eu nasci no hospital. Nasci no hospital. Mas eu nasci num lar evangélico. Falou isso, é o que dizem, né? A vida é curta, verdade. Isso é o que dizem, né? Que a gente tá falando aqui, né? As pessoas falam, né? Essas desculpas, os jovens têm isso como desculpa, né? Esses jovens têm como desculpa. Muitos falam que a vida é curta. Outros falam, né? Meu Deus do céu, eu sou jovem demais. Né? Então, eu nasci num lar evangélico. Desde pequeno eu vou na igreja. Só que de 2015, quando eu entrei no primeiro ano, foi desde 2015, né? Isso, desde 2015 eu fui me esfriando na igreja. Eu tava ali dentro só por estar. Só por causa da minha mãe e do meu pai não enchia meu saco. Mas eu tava ali só por estar. Eu não tava ali porque... eu não tava ali por causa de Deus. Tava frio. Não queria saber mais de igreja. Isso eu já falo pra todo mundo, né? Tinha esse cara aqui que enchia meu saco. Ficou 3 anos enchendo meu saco. Demais. Já mandei pro Arena, né? Eu ia nas conferências. E a Caio me batia na rua lá. Falava, sai daqui, não quer ir não. Eu ia nas conferências porque eu não parava de encher meu saco. Mas eu fui indo. E teve um dia que eu falei, vou lá. Vou preparar de me chamar um pouco, eu vou. Vou lá na conferência. Não, Aí eu fui no Arena, só que eu chegava lá, sentava. Ixi, quem falou que eu levantava pra dançar? Chegava eu lá que nem doido lá. Todo mundo pulando. Aí eu chegava lá atrás. Iago, vamos lá. Não, vamos lá. Não, que isso. Quando eu ia ficar sentado lá no janelinha lá. Ficar lá encostado no murinho lá assim. Aí... e eu fui em 2019. No começo dele eu tava começando a pegar firme. Eu sofri um acidente. Eu tava jogando bola, na hora que eu tava voltando pra ir pra igreja, eu sofri um acidente que eu fui parar no hospital. Pra quem não sabe, eu tenho minha clavícula quebrada. Minha clavícula do ombro ainda é quebrada. Muitos não acreditam, mas é verdade. Isso aí, esse dia eu tava levantando um botijão de gás. É um milagre de Deus. E eu praticamente eu estourei a cabeça no chão. O médico falou assim que daquele dia pra frente eu não ia conseguir movimentar o braço. Eu ia ter que fazer cirurgia. Já tava com a vaga em Alfenas preparado pra me ir fazer cirurgia, pupino no ombro. E isso eu não ia fazer mais movimento no braço. E daquele dia não precisou. Porque eu lembrava que eles me deram um remédio que eu fiquei mais louco que o Batman. Tá doido. Nossa, morfina, a tal da morfina tá louco, filho. É forte. Nossa, quem que é esse homem de branco aí? É um médico. E eu fui embora.
Depois eu fui no ortopedista, né? Passou 2 semanas, eu já tava jogando bola de novo, andando de bicicleta. O médico falou assim que não sabe o que aconteceu, que eu tava movimentando o braço. Eu não tava sentindo mais dor. Hoje eu toco bateria, Dá pra ver. toco baixo e um pouco de violão ainda. Então, daquele tempo eu sofri acidente, fiquei um tempo parado, que eu não podia fazer movimento. E fui pra igreja. E comecei com meu pai, com minha mãe de novo. Recomecei, né? Do zero. E eu fui na celebração, final do ano. Eu fui, mas fui forçado também. Minha mãe comprou o ingresso lá sem eu saber. Na hora, faltando 1 semana pra ir, ela falou. Eu falei assim, não, como é que você... Eu não quero ir não, você fala isso pra mim. Na hora de ir, a comédia é essa. E eu fui. Fui, mas eu falei assim, eu vou lá, mas não vou nem prestar atenção, não tô nem aí não. E eu fui, mas aí chegou na pregação do Bispo Robson, eu lembro certinho. Bispo Robson. Foi aquela até que falou, né? Profetiza a unção do casamento. Não, foi não. Oxe, então você tá falando. Não, Você tá trincando. Aí, Deus mudou tua vida, tipo, tá ligado? Não mandando isso não. Tá louco, mal, hein? Viu? O bispo é feio. Aí o bispo falando, mexeu muito comigo. Daquele dia pra Daquele dia pra cá, eu entrei. Eu vim, tá louco. Daquele dia eu mudei. Eu já cheguei num gás. Tá doido, eu não era o não. Oh, de lá pra cá, hoje eu já sou líder de equipe, líder de célula e faço parte do louvor. E hoje eu tô aí, por isso que eu falo. Por mais que você é jovem, você tá na igreja, o diabo vai tentar te tirar todo jeito. Ele vai tentar, ele vai no seu ponto fraco, porque ele sabe que no seu ponto forte ele não dá conta, ele perde. Qual que é seu ponto fraco? Bebida? Passa longe. Igual eu falo, já fui muito viciado em jogo. Hoje eu passo longe de jogo. Porque eu sei que se eu jogar uma vez, eu vou viciar de novo. Pra que eu vou jogar? Então, passa longe. Quando tiver nada pra fazer, procura um louvor, ou uma palavra, pra edificar você, em vez de ficar vendo essas coisas. Amém? Vou deixar o Otávio falar aqui um pouco. Ah, amém, né? não, é que eu já terminei também. Ah, tá. Então, né? Então, né? Um pouco do meu testemunho agora, né? Eu sempre fui da igreja, né? Na verdade. Eu nasci em berço cristão. Mas na verdade eu não sei a religião do berço, né? Mas eu nasci num lar cristão, né? Pra falar a verdade. Nasci no hospital e, né? Nasci no lar cristão. Os meus pais, né? Sempre foram cristãos, né? Assim, a partir do momento que eu nasci, né? Eu tinha nascido. Eu ainda não era da Sara, mas os meus pais tinham sido convertidos, né? Era de outra igreja. Da Graça? Da Igreja da Graça. Igreja da Graça. E aí quando veio a mãe, quando eu tinha 8 meses de idade, se não me engano. 8 meses de idade? 8 meses de idade. Tinha 8 meses de idade. 8 meses de idade, essa é a nova palavra. Nós foi passar na nossa terra e estamos lá até hoje, né? E eu fui crescendo ao longo do tempo, assim como eu falo, né? Que sempre desde pequeno eu tive esse relacionamento com Jesus, né? Sempre crescendo na presença de Deus, sempre desde pequeno. E quando eu atingi, né, 12 anos ali, né? Eu fiz o revisão. Ali eu fui transformado, eu fui mudado. E sempre continuei firme, né? Desde criança. E quando eu cheguei ali na fase da pré-adolescência, ali da adolescência, né? Pré-adolescência. Pré-adolescência. Quando eu já tinha feito revisão, né? Com 12 anos de idade, começou, né? Ali as tentações. Começou, né? Aqueles dardos do inimigo, né? Porque aqui a gente também vê duas formas, né? Vê aquele cristão que sempre nasceu na igreja. O Iago nasceu na igreja. Eu também nasci na igreja. Não, nasci no hospital, pode parar. Nós nascemos no hospital, mas é de lar cristão. Nós já nasceu falando assim, ô Jesus, né? Nós nasceu cristão assim mesmo. Aí, só que o Iago, ele teve um momento da vida dele em que, né, ele coisou, e a gente vamos falar também um pouco dos jovens que estão no mundo, né, Iago? Os jovens que estão perdidos no mundo, que assim como a gente falou, leva como desculpa, eu sou jovem demais para servir a Jesus. E vamos colocar também aqueles jovens que nasceram na igreja e que também dentro da igreja passam por momentos difíceis,
Porque jovem que nasce na Que é o que eu igreja, passei. todo mundo passa. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflição. Ele não falou, no mundo tereis aflição aqueles que fizeram isso, que não. Todo mundo vai ter aflição. E muita gente acha que só porque é crente a vida dele vai melhorar, né? Não. Jesus prometeu a salvação, ele não prometeu que sua vida ia melhorar. Então, e isso é muito interessante, porque, tipo assim, olha pra ver, muitas pessoas às vezes falam muito, né? Ah, você é cristão desde que nasceu, você nunca teve problema, você não sabe o que eu passei. Falei, não tem isso não. E o peso da unção na orelha? É, o peso da unção na orelha. Não tem isso não, porque todo mundo passa por momentos difíceis. E eu também já passei muitos momentos difíceis também na minha escola, né? Muitos meninos na minha escola, que eu conheço, amigo, nossa, Deus amado. Né? Tipo assim, falava demais, falava assim, nossa, não sei o que. Tipo assim, tem que falar pra eles entenderem. Eu falei, nossa, não sei o que, vocês não entendem nada. Uma bugada. Mas, tipo assim, eu também, muitas das vezes, eu tava na escola, né? Dar um exemplo pra vocês. Tá na escola, e muitos amigos meus chegavam assim, falando assim, nossa Deus, tá, vem cá ver isso aqui. Aí no que eu chegava, era o que? Era um vídeo pornô, né? Ou alguma coisa do tipo, né? Muitas das vezes... sabia que ele não gostava dessas coisas porque ele era cristão. Sabia que, né, eu era cristão e mesmo assim, às vezes, ficava assistindo, né? E também, muitas meninas também, às vezes, já chegou pra mim, já conversando, com conversinha fiada, né, tá ligado? Tipo, vamos... Eu tapão na orelha. Tipo assim, muitas meninas chegaram pra pedir pra eu ficar e tantas coisas assim, mas eu sempre me mantive forte, né, na presença de Deus. Porque eu entendi, né, que o melhor é Jesus. E é por Ele que eu digo não pro pecado. É por Ele que eu digo não pras meninas que chegam e falam assim, vamos ali no cantinho e tal, vamos ali ficar, não sei o que. É por Ele que eu falo não pra essas coisas. Pros vícios, pras drogas, né, pras tentações. E hoje, né, a cada dia... Depois que eu decidi mesmo, né, fazer a diferença, eu fui crescendo na presença de Deus, né, e hoje, olha pra ver, hoje eu tô aqui, hoje eu já sou um líder. Olha quem entrou lá. Olha o mito aí. Olha o mito. Seja bem-vindo, MC Cristão. Então, né, e assim como eu tava falando, né, hoje eu sou um líder de equipe, sou um líder de célula, tenho os meus discípulos, e é o que eu quero falar, né, pra vocês. Eu tenho crescido a cada dia na presença de Deus. E a palavra de Deus, ele... Não pode responder? O quê? É que daqui não tá tão pra ver. Mas, no meio aqui do testemunho, eu quero pedir para que você que tá aí com a sua Bíblia, né? Nós vamos ler lá em 1 João, capítulo 2, versículo 14. E aqui o Senhor ele vem falando assim, ó. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês vencerão o maligno. Às vezes você que é da igreja, você que está firme na presença de Deus, já nasceu, né? Desde pequeno está na casa de Deus. E você também que agora está voltando agora para a casa de Deus, ou você que se converteu agora. Você é jovem, você passa muitas tentações, tem muitas tentações, muitas dificuldades na área sexual, na área sentimental. Nossa, né? Sofre, fica querendo ficar, fica isso, né? Tipo assim, eu não falo nada. Tem lugar que fala nada. E a gente sofre, né, muitas tentações ao longo da vida, né? Isso, o inimigo às vezes joga muitas coisas, mas o Senhor, ele fala aqui, né? Jovens, vocês são fortes. O Senhor, ele fala que nós somos fortes. Nós vencemos o maligno. E o Senhor também fala aqui, ó. Em vocês a palavra de Deus permanece. E no final fala, e vocês venceram o maligno. Olha pra ver o que Deus fala pra nós. Olha pra ver. Nós somos fortes, né? Nós podemos vencer a tentação, nós podemos vencer os vícios, né? O vício de pornografia, vício disso, daquilo. E assim eu quero deixar no meu testemunho, né? Um pouco do meu testemunho. Falar, né, que eu sou jovem e eu decidi viver por Jesus, né? Aqui também tem dois tipos de vida, né? Aqui nós dois tem dois tipos de vida. Os dois nasceu no lar cristão. Tá dormindo. Só que um, que é o Otávio, que continuou firme. Jesus. E eu que, de um tempo, eu esfriei dentro da igreja. Só que hoje estamos aí, na mesma caminhada, na mesma guerra. Mas o que eu posso falar para esses jovens que estão dentro da igreja, que estão frio, né? Esfriou, se apagou aquela chama. Procura o seu líder e conta tudo que está acontecendo.
Porque quando eu tava assim, não tinha aquela... Eu não tinha um líder assim que eu podia contar, que nem eu tenho hoje. Então, tipo assim, eu era mais calado. O Otávio mesmo vai lembrar disso. Eu era mais calado, eu era mais no meu canto, então tudo que acontecia comigo eu guardava pra mim. Eu nunca fui de falar nada pra ninguém. Tudo que eu sinto, eu guardo pra mim e é isso mesmo. Hoje, graças a Deus, hoje eu consigo me tirar minhas Expressar dúvidas, melhor, né? expressar melhor. Só que E abrir. só que é o que eu falo. Você que estiver passando por alguma dificuldade, procura seu líder, que vai ser a melhor opção que você vai ter, melhor decisão. Sim. Porque o Jesus ele pôs seu líder do seu lado para te ajudar a batalhar. O seu líder ele tá ali e muitas coisas que você, discípulo, não vê, o seu líder vê, né? Então, assim como o Iago falou, né? Primeira coisa, primeira pessoa, primeiramente você tem que falar para Deus, né? Você que tá passando por problemas, por dificuldades, você que tá falando assim, nossa, Deus, tá difícil, tá... Mas assim, lembra do que a gente falou, você é forte. E Deus, ele disse que ele não colocaria sobre o homem uma dificuldade maior do que ele não poderia suportar. Então coloca na presença de Deus e fala pro teu líder, né? Porque o teu líder tá do teu lado para te ajudar, né? Nessa caminhada, assim como o Iago falou, né? É porque às vezes você tá naquela dificuldade, né? Você fala assim, eu não sei a solução. Mas quando você vai lá e fala pro seu líder, ele vai lá e fala assim, não, a solução tá nisso aqui, tá nisso aqui. Você vai e faz, deu certo. Porque ele tá vendo o que tá acontecendo. Ele enxerga além, né? Ele enxerga além. Então, quando você estiver passando por alguma dificuldade, fala assim, eu não tô aguentando mais, eu vou estourar, eu vou sair. Não sai, não. Permanece. Permanece. Você é forte. Permanece. E aqueles lá que falam assim, eu tenho vergonha de pregar a palavra, o que nós fala por isso? Responde aí. Jesus teve vergonha de segurar a cruz por causa de você, segurar com a cabeça de espinho? E aí? E aí? Fala aí. Tem vergonha não, irmão. Você fala assim, eu sou zoado, porque eu vou pregar, eu tenho medo de pregar a palavra, que eu vou ser zoado. E aí? Jesus foi chamado de mentiroso, falaram que ele blasfemava, e parou de pregar? Então por que você vai parar? Se a Bíblia fala que a gente tem que fazer as mesmas obras que ele fez. E o que ele fala? Bem-aventurados serão aqueles que se humilharem, né? Aqueles que forem humilhados por causa de Jesus, aqueles que forem perseguidos por causa de Jesus. E a Bíblia fala também aqueles que são perseguidos, o céu, ele já tá, como é que é? Já fala que já tá garantido o céu para eles, né? E os humilhados serão exaltados. E aí? Porque o que Jesus ele diz? Olha, uma coisa muito interessante, o Thiago entrou num ponto muito interessante, né? Às vezes você tá lá, você é jovem, fala assim, eu tenho vergonha. O que os meus amigos vão pensar de mim? Né? Eu tava tão junto com os meus amigos, agora eu fui pra igreja, né? Participei do revisão, né, que a gente tem. Agora os jovens vão ficar falando assim, o crentinho aí chegando. Cara, não tenha vergonha, porque Jesus ele fala assim que aqueles que tiverem vergonha dele aqui na terra, se envergonhar, o que fala? Ele terá vergonha na hora do juízo. Olha pra ver. E ele fala assim que quando você nega aqui, você será negado no céu. Você será negado no céu. E outra, não desanima. Momentos de vício vem. Claro que vem. Você já viu aquela história do barquinho? Ele estava naquela tempestade, na hora que Jesus lá levantou e falou assim, acalma a tempestade. Por quê? Eu vou pôr aqui pra você ler. Tá. Agora eu leio nos comentários. Que tipo assim, quando você tá naquela tempestade, vamos citar aquele barquinho. E também precisa ter fé. O barquinho estava naquela tempestade, Jesus estava dormindo. Por que estava naquela tempestade? Porque eles não puseram Jesus em primeiro lugar. Você pode ver que na hora que eles acordaram, Jesus falasse, Jesus toma frente, Jesus o que ele fez a primeira coisa? Acalma a tempestade. A tempestade parou na hora. Então, na hora que você estiver passando, entrega tudo nas mãos de Deus e fala assim, Jesus, eu te entrego o controle da minha vida nas suas mãos. Toma o controle. Você pode ver que sua vida vai mudar. Como mudou a minha, como mudou do Otávio, não vai ser diferente da sua. A Gabi. E a Gabi falou um negócio muito interessante aqui, né? Ela falou assim que a gente precisa ter fé, ser forte e corajoso. Porque Deus nunca vai botar uma coisa que a gente não vai passar, né? Uma coisa que não passe, né? E aqui ela falou, né, que Deus sabe o que você está passando e Deus sabe que você consegue. Amém. Amém. Olha pra ver. A E Gabi outra falou coisa, um negócio muito interessante. é a mesma coisa que nem ela está falando aqui, né? Que Deus não dá nada
Eita. Foi mal. E é a mesma coisa do... Não é que eu empurrei a bicicleta que ele caiu. E é a mesma coisa de um rei. O rei vai pôr uma guerra na mão de um soldado sem ele confiar num soldado? Se ele confiar que aquele soldado vai vencer? Então, Se Jesus pôs a guerra na sua mão, se ele sabe que você vai ganhar. Ele sabe que você vai vencer. Só basta você esperar e confiar. Porque a guerra pode ter começado aqui. Essa quarentena não é à toa que está acontecendo. Não é à toa. Muitos jovens que estavam desviados estão voltando para a presença de Deus. verdade. Então, quando você estiver passando por essa guerra, acalma. Entrega nas mãos de Deus. Porque um rei ele não vai entregar uma guerra na mão do soldado sem ele confiar. Se Jesus entregou uma guerra, ele sabe que você vai suportar. Porque a Bíblia fala, nenhum fardo é tão grande. O fardo pode ser até grande, mas é leve. Jesus ele não dá um fardo maior que você pode carregar. Amém. Verdade. E a gente tá falando sobre força, né? E a palavra de Deus, lá em Salmo 119, versículo 9, o Senhor ele fala assim, ó: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Agora a gente vai entrar num ponto interessante. Como que o jovem pode se manter puro? Como que o jovem pode continuar firme na presença de Deus? Mesmo com as dificuldades, mesmo com as tentações? Como? O Senhor ele diz: vivendo de acordo com a tua palavra. Viver de acordo com a palavra de Deus. Viver de acordo com os princípios de Deus. Deus, ele tem grandes coisas pra gente. Deus, ele tem, nossa, coisas maravilhosas pra gente viver na presença dele. Mas o que a gente precisa? A gente precisa confiar. A gente precisa persistir, acreditar no Senhor e apenas ir. Sabe, independente se você esteja passando por tentação, você deve confiar no Senhor. Você deve ter força, coragem e fé. Amém? E o Iago também falou, né, de uma parte ali, né, da vergonha, né, do jovem que se converte. O Bispo Robson, ele conta a história dele, uma história muito forte. Porque quando o Bispo Robson ele se converteu, o nosso bispo, ele teve uma forte experiência com Deus. E ali ele tinha total convicção, ele falou assim, cara, eu vou viver totalmente, inteiramente para Jesus. E o bispo, ele conta que ele era de um movimento, né, que chamava Mocidade para Cristo. E ele conta assim que os jovens e eles iam para a escola, eles carregavam a Bíblia de braço a braço e iam para a escola, colocavam a Bíblia em cima da mesa, assim, e ia mesmo, não tinha vergonha do Evangelho, não tinha vergonha de falar de Jesus. E quando batia o sino do recreio, tinha um negócio. Todo mundo, todos os discípulos do bispo, todo mundo que fazia parte desse movimento, o bispo, quando batia o sino do recreio, eles não saíam. Eles ficavam alguns minutos dentro da sala, orando ainda. Eles oravam, né, assim que o sino batia. E todo mundo saía e via eles orar. E o bispo conta assim que essa Bíblia ele levava, ele pregava na escola inteira, tipo, ele chegava e falava de Jesus, e ele tinha um cantinho na escola para orar. Imagina só, você tá passando lá, e você vê aquele tanto de movimento, o bispo falou que tinha, eu não lembro se era 5.000, não lembro, mas era 2.000, mas era muitos alunos que tinha naquela escola. E depois de 2.000 alunos, e o bispo ficava lá no meio do pátio, numas cadeirinhas lá, sentado, ajoelhado lá orando. Imagina no recreio, o bispo lá não tava nem aí. O bispo não tinha vergonha, ele amava Jesus. O bispo ele orava no meio da sala, ele pregava sem ter vergonha. E o bispo também conta uma experiência uma vez quando ele era jovem. Vai para ver, o bispo ele era jovem na cidade. Ele estudava ainda, né? E ele fala assim que ele foi ao banheiro, né? Ele deixou a Bíblia dele lá em cima da mesa. E quando ele voltou, a professora não estava na sala. E tinha um aluno lá que era, digamos que amigo dele, só que ele ficava muito debochando do bispo, por ele ser crente. O amigo dele estava com a Bíblia na mão, em cima da cadeira da professora, fingindo ser um pastor e debochando do bispo Robson, falando assim. Aí ele abriu a Bíblia e fingiu ser o pastor. Ele abria a Bíblia em qualquer lugar lá e começava a falar para debochar do bispo. Só que isso foi uma experiência muito forte, porque o menino ele abriu, caiu bem no versículo que fala assim: bem-aventurados que serão humilhados, pois serão exaltados. O menino olhou na cara do bispo, fechou a Bíblia, desceu quietinho com a cabeça baixa, entregou a Bíblia na mão do bispo e saiu para lá, não falou mais nada. Olha para ver, Deus falou com o menino através da Bíblia. Falou para ele que seria bem-aventurado aqueles que fossem humilhados. E digamos assim, ele estava humilhando o bispo. E a hora que ele abriu, o Senhor falou aquilo lá, né? Ou seja, a gente quer falar para você que é jovem, você que é cristão, jovem, não tenha vergonha. Não tenha vergonha de levar o evangelho, não tenha vergonha de carregar a Bíblia de braço a braço. Mas carregue,
ela debaixo do seu braço, carregue ela no seu coração. Sabe, você que é apaixonado por Jesus, você que é um jovem apaixonado por Jesus, o que acontece quando você está no meio de um diálogo lá? Quando você gosta muito de um assunto, tipo assim, você está muito fixado no assunto, tipo assim, sobre política, você gosta muito. Você chega perto dos seus amigos lá, o que você vai falar? Política. Você chega perto dos seus amigos, você gosta muito de ciência, igual eu. Você vai começar a falar uns trem científico lá. E quando você é muito apaixonado por Jesus, a primeira coisa e a coisa mais importante que você quer mais falar é de Jesus. Você tá perto dos caras, você fala, cara, você ficou, nossa, mano, você sabia que Jesus te ama, cara? E começa a falar. Por quê? Porque ele é o nosso tudo. Você não deve ter vergonha. Amém? E em questão também das tentações, as tentações que vêm, as tentações que aparecem, né, diante dos jovens, assim como a gente falou. Sabe, entrega nas mãos de Deus. Porque você é forte, pode ter certeza. Porque se Deus, o Todo-Poderoso, falou que nós somos fortes, nós somos fortes. O Senhor falou, nós somos mais que vencedores. Então nós somos mais que vencedores. Você é filho amado, então você é filho amado. E se Ele falou que você vai vencer, você vai vencer. Então entrega na mão dele todos os seus problemas, as suas tentações, dificuldades. Porque você vai vencer. Você é forte. Seja forte e corajoso. Amém? Amém. Não, ligou. Amém. Amém. Então, assim como também eu fiz aquela pergunta, né? Como que um jovem pode se manter puro? Assim como a gente falou, na palavra. Ele deve pegar firme nas mãos de Deus. Sabe, você que é jovem, às vezes fala assim, como que eu faço para mim ficar puro, viver em santidade? Você tem que andar com Jesus. Você tem que segurar firme na palavra, segurar firme nas mãos de Deus e mergulhar na palavra de Deus. Viver a palavra de Deus. E outra coisa, muitos dos jovens vão pra igreja achando que chega lá na igreja e vai achar uma menina. Não vai com esse pensamento, não. Isso eu não tô brincando, não. Não vai com esse pensamento. Esse é o pior pensamento que você vai na vida. Verdade. Igual, eu na igreja, eu chego e eu não ligo pra nada. Eu não ligo pra nada porque a própria Bíblia fala, né? Pra que eu vou esquentar com isso se a Bíblia fala que a gente fazer as obras, as demais coisas serão acrescentadas. Você, primeiro, foca na palavra. Mas que nós estamos falando tudo pra jovem, Tá gente. falando pra jovem. Porque muito jovem tem isso, né? Chega na igreja, fala, Achando que vai chegar lá e já vai arrumar uma eu menininha. vou pegar a menina da igreja, não sei o quê. E outra que as meninas da igreja não é dessa, Não é dessa. Nós estávamos conversando aqui mais cedo que menina de Deus, ela quer homem que se movimenta na obra de Deus, homem que tá no altar, tá com a vida no altar. Então você que fala assim, não, eu quero namorar, eu quero casar, nós tava falando isso sobre hoje, né, Iago, nós tava falando. A gente fica, nós jovens, a gente tem esse negócio muito, ai meu Deus, eu quero namorar, eu quero casar, não sei o quê. Ai Deus amado. Aí a gente começa a atrapalhar tudo, porque a gente começa às vezes a fazer as coisas na obra de Deus, mas olhando em outras coisas. A gente começa a fazer, tipo assim, eu vou fazer pra impressionar aquela pessoa. A gente já sobe no altar, vê que a irmã que você gosta tá lá debaixo, lá, você já chega assim, amém, amados, o coração já batendo assim. Aí você olha Já pra faz ela, aquela pose, né? você já olha pra ela, vocês são flores de Deus. Ela mandou um beijinho. Ou seja, o baixista lá do... são os 4 caras que falaram você amar. Então, você não deve ter esse pensamento. Você deve primeiramente, cara, fazer o que o Iago falou na palavra dele, fala. Foca no reino de Deus, foca nas coisas de Deus, que as outras coisas serão acrescentadas, sabe? Foca em buscar Jesus, foca em ganhar almas para Jesus, foca em viver a palavra de Jesus, que tudo isso vai ser acrescentado. Na hora que você menos esperar, vai chegar alguém, chegar lá, pode ir pá, aí você vai começar a conhecer pessoas sem menos você esperar, né? E ali vocês vão começar a crescer. Por quê? Porque Jesus, ele tem que ser a base de todo relacionamento. Você tem que primeiramente ter um relacionamento com Jesus para depois você ter um relacionamento com uma pessoa. Porque se você não for capaz de ter um relacionamento ali inteiramente com Jesus, você também não vai ser capaz de ter um relacionamento com uma pessoa. Verdade. Isso, o que eu tô falando aqui, eu tava escutando o Franklin, o pastor Franklin, falar. Tava numa live dele esses dias, ele tava falando, né? Quando você não se ama você mesmo, você não é capaz de amar ninguém.
Verdade. Isso é uma coisa Se interessante. você não ama nem você, como é que você vai ser capaz de amar alguém? Você tem que se amar primeiro, né? E eu já escutei muitas pessoas me falar: ah, você tá varoando. Pra começar, não tem nem conversa no meu celular. Porque eu não uso o celular pra essas coisas. Redes sociais minhas, eu uso pra levar a palavra de Deus. E, e é que nem eu sempre falo com o Otávio. Hoje em dia eu não ligo pra essas coisas mais. Hoje eu pretendo. Quando eu vou na oração, eu vou fazer uma oração, eu faço: Deus, eu quero ser que nem Jó. A fé de Jó. Pode perder tudo que eu vou continuar no seu caminho. Amém. Hoje eu não ligo mais pra essas coisas, porque eu sei que se eu um dia, não agora, porque eu pretendo não agora também, porque agora eu quero crescer mais, quero crescer mais e mais na presença dele. Eu não tô focado nessas coisas, eu tô focado num reino de Deus, focar em Jesus. Amém? Amém. Pode falar, Otávio? E agora, eu queria pedir para que vocês abrissem lá em Eclesiastes 11:9. 11:9. Amém? Eclesiastes 11:9. Vamos falar o português agora. A gente tá falando meio que... um inglês, um trem esquisito. Ele tá falando inglês traduzido. Inglês traduzido. Aqui os americanos que vêm pro Brasil, Eclesiastes 3:9. 3 more. Ah, não, pera, 3. Então, Eclesiastes 11, já tá escrito. 11:9. Eu vou falar 3:9. 11:9. Amém? Amém. Aqui na palavra de Deus, o Senhor fala assim, ó. É pra jovem também. Ó, a palavra de Deus fala jovem. Tá escrito jovem aqui. Essa é a última palavra? Eu vou lá buscar o limão. Pera aí. Não, pode ler. Aqui fala assim, ó. Fazendo pra escapar? Alegre-se, jovem, na sua mocidade. E seja... Ó, alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Olha para ver. É que o Senhor ele fala assim, ó, siga o seu coração, por onde ele alcançar. Mas tenha em mente que o Senhor, ele trará o julgamento de tudo isso. A palavra de Deus, o Senhor ele fala assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Olha para ver, você pode fazer tudo, jovem. Você pode ir na balada, você pode enfiar a cara nas coisas que não vem de Deus. Você pode fazer tudo. Só que tudo isso Deus trará julgamento. Deus, ele é misericordioso, Deus ele é maravilhoso, só que o Pai, ele assim como ele diz, ele trará em julgamento isso. Porque quando você tá errado, quando você faz as coisas erradas, você tem que ter em mente, Deus ele tá vendo, né? Deus ele vai trazer em julgamento. E é isso que a gente queria falar pra vocês, né? Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Tá gelado, hein? Então se alegra, jovem. Seja feliz na sua juventude. E... até buguei, tô olhando o limão aqui. Tem um desafio que você vai pagar ainda aqui. E viva inteiramente, de coração, a palavra de Deus. Coloque a palavra de Deus na tua mente, no teu coração. Come ela, sabe? Enfia ela, sabe? Mostra na tua cabeça e viva a palavra de Deus. Sabe? Não queira seguir o seu coração, não queira, meu Deus, eu quero fazer isso, não sei o que. Sabe? Eu quero namorar, então vou namorar. Eu quero isso. Cara, não faça as coisas se não tiver nos planos de Deus e se não tiver no tempo de Deus. Porque se você fazer algo que não tiver no tempo de Deus, você vai quebrar a cara e vai quebrar bonito. Porque, aí eu sempre falo isso. Vai dar aquela freada bonita lá. Agora, eu falo isso sempre. É como se fosse assim, você tá aqui bonitinho, fala assim, Deus, eu quero tanto que ela varou, eu quero tanto namorar, casar com ela, Deus, eu quero namorar agora, eu quero casar agora, Deus. Aí você pede isso pra Deus, aí Deus lá no céu, Deus é fera, Deus é todo poderoso, e Deus já sabe de tudo. Aí quando vê Deus, olha lá pra baixo, vê você falando isso, pedindo que quer uma namorada, e na tua frente tem um muro. Imagina isso, você tá aqui pedindo pra Deus, na tua frente tem um muro, e você quer o que tá atrás do muro, depois do muro. Tá um muro que você quer o que tá depois do muro. Aí você fala assim, Deus, eu quero aquele que tá depois do muro, eu quero namorar, eu quero isso. Só que não tá no tempo de Deus, e não é aquilo que Deus quer pra tua vida.
E Deus, ele é fera e ele já sabe o que tá do outro lado. E você não sabe, você é cabeção, e você Tem fala um buraco assim, lá. tem um buraco do outro lado. E você fala assim, Deus, eu quero porque quero, porque quero. Aí, aí que acontece? Imagina só se Deus fizesse tudo que você quer, meu filho. Imagina Já se só. quebrar na cara, hein? Nossa, Deus fala, você quer isso? Quer? Então eu vou tirar o murinho. Então você vai, buraco, cai no buraco. Aí dá Deus. É da Deus. Aí você pede a Deus pra tirar do buraco. E aí? Mas aí que tá. Quando você fala assim, Deus, eu quero namorar. Deus fala, não. Você obedece o não de Deus, você pode ter certeza que mesmo você não sabendo o porquê Deus falou não pra você, você pode falar assim, não, mas por quê? Mas eu vou obedecer. Na hora você não entende, mas Na no hora você futuro não você entende. vai entender o porquê. Na hora que estiver lá na frente, você vai agradecer a Deus porque não deu certo lá atrás. Amém? Então confia no Senhor porque Ele tem o melhor pra tua vida. E olha, sabe, obedeça a Deus, obedeça a palavra de Deus. Se Deus falar sim, é sim. Se falar não, é não. Não insista naquilo que não é da vontade de Deus. Amém? Isso é pra você, João. Que tá aí desesperado pra casar. Carlos Nervo. Eu tô aqui, não tô casado. Tem 15 anos, Eu meu tenho filho. 15 anos. Eu tenho 15 anos. Eu tenho 15 anos, verdade. Eu tenho 15 anos. Nem Mas barba na cara tem pra falar de casamento. Ai, Jesus. tem barba assim, viu? Mas ó, eu tô aqui e eu vou esperar no tempo de Deus. Se Deus falar que agora aparecer a varoa valorosa. Tá até embaraçando, tá vendo o Ó. limão aqui, né? Se aparecer a varoa. Olha de novo. Se aparecer, Limão, meu filho. se aparecer a varoa hoje, amanhã, sabe? É Deus que sabe. Mas eu vou Só que esperar não em vai Deus. falando assim não, ó. Não faz essa oração não, que você vai quebrar a casa do mesmo jeito, não adianta nada. Deus, a gente se entrega nas suas mãos. Mas Deus, se for aquela menina, eu aceito. Ai, Deus, é. Não faz isso É. não. Você tá lá orando. Deus, eu ouvi o Luiz Otávio e o Iago falando lá, né? Oh, Deus, eu entrego nas suas mãos. Mas Deus, é que a varoa de vestido bonito tava lá na igreja 2 meses atrás. Oh, Deus, podia ser minha, hein? Não faz não, que você vai quebrar Faz a cara não, do mesmo irmão. jeito. Vai quebrar do mesmo jeito. É Deus que sabe das coisas, irmão. Aí você fala lá, aí, por exemplo, tem a Joaninha e a Joaquinha. Aí você vai lá e fala assim, não, eu quero casar com a... Você achou a Joaninha mais, tipo assim, mais atraente pra você. Oh, pra mim é gostoso. Aí você falou assim, ó, Deus, eu quero a Joaninha. Eu quero Joaninha. Aí Deus vai lá, o que faz? Não era ela, naquele tempo. Daqui 1 ano você conhece outra menina, e aí? E aí? E é aquela que você vai casar. Yeah. Só que não vai nessa também, não falar assim, ó, eu vou a qualquer uma porque eu já sou velho, porque eu vou casar. Nossa. Aí você já chega lá, casou. Casou, não tem esse negócio de largar não, viu? É mesmo, não tem negócio de largar não. Então, é uma escolha difícil, meu filho. Você tem que pensar bem, você tem que analisar Olha o o negócio, Claudorte aqui, ó, o tô território. Claudorte, você tem que analisar o perímetro, você tem que analisar o terreno. Você tem que ver, ó, que a varoa ali, Deus falou que não, então eu não vou ir, porque se você casa com ela, imagina só, meu filho, você vai casar com ela, depois pra vida toda, não tem como não, depois é que até a morte nos separa. Aí o que vai Aí o fazer? Claudorte vai ter que fazer oração pra vocês. Vai ter que fazer oração de separamento, se você quiser separar da varoa que não era de Deus pra você, que você pegou no final e que deu ruim na frente. O que vai acontecer? Tchau. Deus mata essa pessoa. Vai ter que usar isso, porque tipo, até que a morte não separa, não tem separação no casamento. Então o que a gente quer falar pra você? É uma escolha muito, né, muito fera que você tem que analisar. Mas não você falar assim, não, eu vou analisar. Não, você tem que colocar nas mãos de Deus. Às vezes Amém? você tá lá, assim, ó, Deus já analisou já o que era aquela ali. É, Deus já analisou. Não faz isso não, Aquela rapaz. ali é bonita, aquela ali é isso. Pode ser a menina mais bonita que for, meu filho. É Deus que sabe, Deus que conhece a pessoa, Deus... E também, olha, pode ser até a pessoa que tem na igreja, a pessoa pode ser líder, e você também líder. Você fala, é essa mesmo, mas você tem que orar em ano, meu filho, não vai. Só porque ela é líder, só porque tem 2 discípulos, você tem 9. Você, eu quero é ela. Não, você tem que orar primeiro, porque Deus, ele não une pessoas, ele une propósito. Às vezes o propósito daquela pessoa que tem 12, e você tem 9, você fala assim, não, é ela mesmo que eu quero. Às vezes o propósito não bate, às vezes Deus tem outro propósito para a vida dela. Você tem que colocar nas mãos de Deus, porque Deus Às vai unir vezes propósitos. ela tem 12 discípulos lá, mas ela não tá de bem assim, verdadeiramente. Aí você se frustra. Então o que a gente quer falar para você? Não faz isso. Nós vai bater a cabeça. As aparências muda. se enganam também, viu? É, Às vezes você também tem acha que isso, no tá? namoro ela é legal, mas no casamento você se prepara, rapaz. É, fazer essa mulher que eu sempre queria. Quando ele casou, a hora que põe uma aliança no dedo, a mulher pra tacar. E agora? Não tem como mais voltar. Aí já é. Filho, aí já é. Aí não tem volta mais não. tem Aí mais você não. já viu o que filme O Caminho Sem Fim? Aí é esse mesmo. Não sei que filme que é isso, mas. É um ditado.
Ah, tá, é um ditado. Não é um filme disfarça. É um ditado, filho. Já viu esse ditado? Eu nunca vi, O mas... caminho sem fim, filho. Caminho sem fim. Casou, pôs a aliança no dedo, acabou. Tá vendo, né? De casamento, viu? É, casamento. Por que tem outra aliança? Namoro. De namoro, ué. Ah, tá. Entendi a referência. Aqui. Aô, tio. Mas amém, né? Amém. Então é isso que a gente queria falar pra vocês. Eita, né? o limão até caiu. É a verdade. Foi, nós falou, na verdade, nós falou tudo pra jovem, né? Nós falou tudo resumido, porque o quê? Deu quase 1 hora, meu Deus. Deu Mas... 45 minutos. E acabou em 1 hora e encerra tudo. Eu não sabia disso não, então nós ter que comer o limão aqui. Mas... Ou Vou começar a seja, descascar aí. pode descascar. Ah, pessoal, o Iago, 2 dias atrás, o Iago lançou um desafio pra mim que eu ia ter que comer o limão, né? Aí eu não comi, eu tenho que comer o... Você também, né? Já comi ontem. Gente, vocês não riram não, tá? Isso é sério? Tá. Liga pro negócio aí já, filho. Galera, agora que vocês vão rachar o bico de rir. Credo, Tá o se limão. der ruim, estrellar, velho. Eu não sei descascar não, E filho. se vira, deixa eu descascar pra você. Eu descasco, só você vai ter que comer. Mas amém, pessoal. Mas antes da Quando eu gente descasco, você entrar... vai falando aí. E antes da gente entrar na unção aqui do limão... Essa aí boa, a unção do limão. É, tipo assim, o cara tá lá, não... Glória. Nós fazer uma Nossa, careta, até o cheiro já é tá a unção ruim do aqui, limão lá do Tá. guitarrista aí. Esse aqui tá ali, tá O azedo. guitarrista faz umas caretas quando você toca. Mas é Tá amém. Né? azedo, hein, Otávio? Então você que é jovem, né, que tá aí assistindo Come a o nossa limão. live, não coma limão, não faça isso em casa. É Crianças, perigoso. não façam isso em casa. Tira as crianças da sala. Mas amém. Então nesse momento, vamos entrar Vai no sair momento careta sério. atrás de careta do Otávio. Nossa, nem tire Figurinha vai print. rodar. Misericórdia. Mas, então eu queria nesse momento pedir para que você fechasse seus olhos. Amém. Você que tá aí. Vou estar orando pela sua vida, amém? Amém. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Deus, eu oro e coloco, Deus, a vida de cada jovem que está nos assistindo nesse momento. Cada jovem, Deus, que se identificou com a palavra que foi ministrada aqui nessa tarde. Deus esteja, Pai, tocando, Deus, profundamente no coração de cada um. Deus esteja, Pai, colocando, Pai, a sua palavra no coração deles, para que eles possam, Deus, viver, Pai, a tua palavra, obedecer, Deus, todas as vezes que o Senhor disser para eles, Pai, disser sim, disser não, que eles venham, Pai, obedecer a sua voz, que eles venham, Deus, viver, Pai, totalmente apaixonados por Ti, Jesus, viver uma nova vida contigo, Espírito Santo, a partir de hoje. Eu abençoo em nome de Jesus a vida de cada um que está nos assistindo. E eu te peço, Senhor, esteja, Pai, tocando e enchendo a cada um do teu amor e da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Galera, não sai ainda não, que agora é a hora. Tem gente assistindo, vai tirar a print. Vai tirar, mas é pra tirar a print mesmo. Ó, agora é a hora do limão. O limão já tá, ó, descascadinho. Então, ó, bacana. deixa eu picar ele pra você bonitinho. Você quer comer ele inteiro ou quer que pique? Não, pica. Eu não vou comer esse trem inteiro nunca na vida. Vou demorar 1 ano pra comer esse inteiro. Vou fazer limonada. Tem 8 minutos pra acabar. Podia acabar agora. Tá, finge que é laranja. É laranja, ó. É laranja azeda. Ah lá, tá vendo? Até aumentou. Tem 4 pessoas agora. Vai, vamos comer. Como? Você tem que comer também. Pega a sua outra metade não, eu vou comer junto. Vai. Laranja Não, doce. primeiro você Não. come. Eu quero ver se você vai comer primeiro. Hoje. Vai, ataca na boca, abre a boca, vai. Não, tá, você não pode fazer isso nas duas, você não come. É ruim, velho. Eu corro. Ai, tá aqui, ó. Credo. Pega a água. O coração acelerou aqui. Ô, drama, hein? Esse cara é dramático demais. Não, tá. Você não pode fazer isso não, meu filho. Já tem que enfiar tudo na boca, então você sente. Meu dente tá ácido, sei lá. É porque você tá mordendo de pedacinho. Enfia tudo na boca, você não sente nada. Eles vão morrer. Eu vi o limão inteiro. Nem foi a metade, filho. Eu dei uma mordidinha, dá uma mordidinha também. Eu como inteiro isso aqui. Então come, uma mordidinha só. Eu quero uma Eu como mordidinha. isso aqui tudo, Nós filho. vai ter que comer junto. Só, se eu comer isso aqui tudo, você vai ter que enfiar tudo na boca. Não vou. Vai, ó. Ai, Tá ardendo, aqui, tá vendo? todo botando de prova. Tá ardendo. Mordi a língua, caramelo, tá? Não, não precisa fazer isso, é pior. O dente, o negócio já tá gelado. Você tá com o dente aí, filho? Isso que não dá doença, não. Sei lá. Vai, Otávio, vai. E tudo na boca, ó, vai. Aqui não, eu vou junto com você, eu vou junto com Eu vou você. cuspir. É, vai cuspir. Ah, não, Deus, vai. 3. Minha boca não cabe escrito outro, não. Gabs, então pega esse pedacinho aqui.
Eu vou partir no meio. Tá quase acabando. Acaba logo essa live. Parte, né? Falta 10 minutos ainda, filho. Ah, não. Vai. 3, 2... Pessoal, não faça isso em Não, casa. vai. 3, 2, 1 e taca tudo na boca. Vai. Não, nós dois juntos. Vai. Não, nós dois juntos, vai. Eu quero junto. Esse aqui é medroso, velho. Vai, junto. Toma, 1, 2, 3. 2, 3. Vai, nós dois juntos. Então 1, vai 2, assim. 3. Vai, filho. É um chocolate. Mastiga. Mastiga. Sem fazer careta. Não, vai cuspir não. Você vai marcar agora. Galera, tira print e faz figurinha. Pô, não é ruim assim não, tá? Não é ruim não, filho. Eu comi. Eu comi um A inteiro boca tá ontem doendo. aqui. Hoje. Quantos gramas? Otávio, não é ruim assim não, ô. Vou comer isso tudo, você vai comer só um pedacinho, pô. Não come. Não é ruim não, pô. Agora ficou normal. Não ficou. Não! Eu perdi o bagulho. O Iago deve estar fazendo uma cara. Mano, minha boca tá tudo ferida, tá ardendo tudo. Não. Era metade, eu comi a metade. Não é metade. Se minha boca ficar branca, pode só. Ah, credo. Acaba logo. Pode despedir do povo lá, pai. Então. Tira print, galera, faz figurinha. Então, pessoal. Desafio cumprido. Bom dia. Boa tarde. Fala aí, Iago. Eu tô Boa noite. bugando aqui já. Pode falar, eu deixo. Obrigado a você que ficou na live. Agora. A live já deve estar acabando. Você que vai assistir depois, não ri. Já é perigoso. Tira print, faz figurinha. É Que Deus abençoe vocês. É docinho, Uma né? boa semana. Uma boa vida. Já tá bugando já. E Não. chupa um limão pra adoçar essa vida. Vai te chamando o coração, hein? Que coração que é, tio? Isso não é bom, não. Não é gostoso, não. Tô parecendo aqui os carioca falando, velho. Já virou até carioca aí, ó. Ele tá morcegando até agora, velho. Então, galera. Fica com Deus, todo mundo. Um abraço. Tira o print, faz figurinha. Nóis.